Seja exemplo daquilo que você critica. Eu quis trazer esse tema porque a gente observa muito que as pessoas falam das outras. O ser humano gosta de falar do outro, criticar o outro, falar que ele é X, Y, Z, que ele não pode praticar determinada coisa, que ele não pode fazer determinada coisa, enfim. O ser humano critica constantemente. E a gente observa muito essas críticas das pessoas. Mas eu quero fazer um movimento inverso. Eu quero que você observe aquilo que você critica do outro. Aquilo que você critica do outro é aquilo que você faz na sua vida? Eu quero que você se questione, porque se eu falo mal do outro dizendo que ele é preguiçoso, eu no mínimo preciso ser uma pessoa disposta. Se eu falo do outro que ele é uma pessoa que não estuda, eu no mínimo preciso estudar. Se eu falo que tal pessoa é arrogante, eu no mínimo preciso ser gentil. Então, será que aquilo que eu critico, aquilo que eu vomito meu ódio, enfim, aquilo que eu tenho de pior, é justamente aquilo que eu pratico na minha vida? Aquilo que eu faço? Ou será realmente que eu só estou preocupada em jogar o meu ódio e não olhar para o meu umbigo? Eu não sou psicanalista, mas tem uma frase do Freud que exemplifica muito aquilo que eu estou trazendo, que é o seguinte: quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Por quê? Porque quando eu falo de Paulo, Paulo não sei o que, não sei o que, não sei o que, é a minha visão, é a minha forma que eu enxergo, não é sobre o outro. Quando eu falo do outro, eu não estou dizendo o que ele é, eu estou dizendo aquilo que eu enxergo que ele é. Eu não estou dizendo uma verdade, eu estou falando aquilo que eu observo, que eu analiso, que eu interpreto, e aí sim eu digo. Então, quando eu falo de algo, eu falo sobre a minha interpretação, eu falo sobre o meu viés. E que isso pode ser acompanhado por ódio ou com amor. Pode ser um dos dois. Mas será que é esse ódio, será que é aquilo que eu estou falando do outro é justamente aquilo que eu pratico na minha vida? Eu vejo muitos pais falando que os filhos, eles passam o dia todo no celular. O celular está dominando as redes sociais, enfim, as pessoas não estão mais se socializando, só ficam no celular. Beleza. Os pais criticam que o filho fica o dia todo no celular. Só que aí o filho olha para a figura dos pais. E eles fazem a mesma coisa, passam o dia todo no celular. Quando o filho chega da escola, na hora do almoço, os pais lá, um no celular do outro, um no celular do outro, e aí quando o filho usa o celular, peraí, não pode usar o celular. Como é que a pessoa vai ter uma referência de estudo, de outras coisas, se eu faço aquilo justamente que eu critico? Como você vai exigir um comportamento do seu filho se você não é exemplo? Até porque quando a gente fala sobre neurociências, quando a gente fala sobre a abordagem que eu falo, que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental, o ambiente importa. E muito. O ambiente que você é inserido molda os seus comportamentos, os seus pensamentos. Enfim, os grupos sociais que você pertence vai realmente fazer com que você tenha certas experiências e vai criando certas verdades, conceitos, enfim, porque o ambiente importa muito. Eu não vou dizer 100%, mas, enfim, não quero dizer um número, mas ele importa muito. Muito, muito, muito. Se eu estou num ambiente em que as pessoas não gostam de estudar, como é que eu vou ter uma vontade de gostar de estudar? Se eu estou num ambiente em que as pessoas não praticam atividade física, eu vou ter mais preguiça para praticar atividade física. O ambiente importa. O ambiente, ele tem a possibilidade de te colocar para cima ou te colocar para baixo. E é isso que as pessoas não observam, o ambiente em que elas estão inseridas. Porque esse ambiente, ele pode mostrar se você vai para determinado caminho ou não. E eu posso te dizer, se você está em um ambiente ruim, pode esperar que seu futuro vai ser ruim. E aí é importante a gente quebrar esses padrões. A gente entender, tá, eu preciso seguir por esse caminho, eu não preciso seguir por esse caminho, eu acho que é melhor eu tomar determinadas decisões, eu me afastar, enfim.
Porque é justamente isso. Se eu sou um espelho, se eu sou um exemplo, as pessoas vão repetir esse comportamento. Mas será que aquilo que eu critico é aquilo que eu pratico na minha vida? Eu vejo muito que as pessoas falam que, ninguém mais gosta de ler. Eu vejo, nossa, quando eu apareço com um livro, é interessante, né? Toda vida em que eu apareço com um livro, todo mundo me elogia. Nossa, que legal! É muito raro encontrar uma pessoa que gosta de ler. É muito raro encontrar uma pessoa que gosta de estudar. E aí eu lanço a pergunta para a pessoa. Você gosta de ler? Nem um pouco. É admirável, realmente. Leitura se tornou algo raro. E aí é interessante esse movimento de admirar algo, de achar bonito, de achar que pessoas inteligentes, obviamente, pessoas inteligentes são aquelas que se dedicaram, né? Até porque a inteligência não surge do nada, surge a partir de contingências, de esforços e, enfim, daquilo que você se propõe a tirar um tempo para você estudar, para você se aperfeiçoar, para você, enfim. E é curioso esse movimento de as pessoas me criticarem ou as pessoas me elogiarem, mas elas não fazem aquilo que elas falam. Se a pessoa diz, nossa, que legal, muito admirável, você gostar de ler. Aí eu pergunto, você já leu? Você já, enfim, alguma vez na vida você já pegou um livro? Não, não gosto. E aí também o mesmo discurso em que vê a pessoa ficar o dia todo no celular, nossa, só tira nota ruim, não gosta de estudar, não sei o quê. Aí você olha pro exemplo, realmente é a mesma pessoa. Então, será que a gente está sendo exemplo para as pessoas ao nosso redor? Para os nossos filhos? É importante a gente observar isso. A gente tem vários ídolos nas redes sociais, ídolos em que ultrapassaram diversos obstáculos. Mas eles só conseguiram a partir do momento em que eles quiseram ser exemplo daquilo que eles admiravam. É importante você observar isso. Será que você está sendo o exemplo? Será que você está praticando aquilo que você ou elogia ou você ataca? Ou você vai estar eternamente de braços cruzados? Não vou falar. Sabe? Fica o dia todo assim. Ai, fulano é X, fulano é quê, fulano é... Só critica. Sabe aquela pessoa que só critica, não tem uma coisa para falar bem? Nada. Ela só sabe depositar ódio. Ela vê, se eu ganhar um presente, um bolo de aniversário, aí a pessoa vai dizer, não gosto desse sabor. Ganha uma roupa que ela estava querendo comprar, não, eu queria outra. Não agradece em nenhum momento, só fica criticando. Nananana. Fica difícil viver com uma pessoa que só tem gratidão, só tem, enfim. Então, será que você está sendo essa pessoa ingrata? Será que você está sendo essa pessoa que só critica? Será que você está sendo aquela pessoa que olha para o umbigo dos outros e os outros estão vivendo a vida deles, mas você tem que olhar para o seu? Porque a conta chega. E se a gente não ficar de olho, se a gente ficar atento, acabou. Então, observe como no seu dia a dia você tem vivenciado, você tem praticado. Será que você só está falando do outro e esquecendo de si próprio? Ou você realmente está buscando todos os dias a ser uma pessoa que você almeja? Eu quero ser uma pessoa que sabe falar vários idiomas. Sentei minha bunda na cadeira e estudei. Não. Então, se eu quero me tornar algo, eu tenho que estar disposta no meu dia a dia, a moldar esses comportamentos para que eu me torne aquilo que eu desejo. E ainda mais, sair de ambientes em que me afastam daquilo que eu desejo. Se eu só tô num ambiente em que as pessoas só ficam falando do outro, a tendência é eu também ficar só falando do outro e eu esquecer de mim mesma. Assim como eles que ficam falando esquecem de si próprios. É difícil. Mas quando a gente percebe que só nós temos as responsabilidades de olhar e de agir de maneira diferente, aí o jogo muda. Aí é outra forma. Porque só nós temos a possibilidade de moldar o nosso ambiente. A gente não muda pessoas, a gente muda ambiente em que
Se você tá aqui, então peraí, se eu quero crescer, eu preciso estar cercado de pessoas em que são referências, eu vou lá e me junto a essas pessoas. Porque se eu só estou cercado de pessoas que só falam do outro, eu vou também estar falando do outro. Então, vamos fazer um movimento de, em vez de olhar para o outro, volta para si. Você que é mãe, pai, você só fica criticando seu filho? Olha para si, como você está vivendo a sua vida, porque o seu filho olha a forma como você vive e ele repete. São essas coisas básicas que o ser humano não observa. Mas é isso que faz a diferença. E se você aplicar isso na sua vida, sério, isso vai fazer um grande impacto, vai fazer uma grande diferença, vai te ajudar em vários aspectos. Porque quando você para de olhar para o outro e olha para si, você começa a movimentar, você começa a adicionar certos comportamentos em que vão te aproximar daquilo que você deseja ser. Pensa nisso. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise. Aqui no canal a gente fala sobre psicologia, saúde mental, neurociências, tudo para que você consiga viver de maneira mais leve. Me siga nas redes sociais Letícia Scalise no Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. A gente está como Scalise Podcast e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!